E aí, galera, EJA 7, boa noite. Estamos aqui, hein? Neste 23 de setembro, né? Passa rapidinho. E então, hoje nós temos um assunto, assim, muito curioso, né? Nos estudos da literatura brasileira. Olha, no modernismo brasileiro, a gente inclui, né, os autores de expressão piauiense. Olha aí, literatura piauiense. O nosso convidado de hoje é o grande ficcionista, né? É do Piauí, um dos grandes da literatura brasileira. É o Orlando Geraldo Rego de Carvalho, mais conhecido por O.G. Rego de Carvalho. Muito bom, muito prazer. E eu apresento para vocês esse grande autor, né? Então, é a literatura brasileira de expressão piauiense, o modernismo. Legal? E a geração de 45, ele está dentro dessa geração de 45, né? É do grupo da Clarice Lispector, da ficção intimista, introspectiva, né? Sombria, são temas muito fortes, né? De crises existenciais, né? O ambiente é regional, mas o tema é universal e ele é super exigente, né? É um escritor que tem muito cuidado com o que escreve, né? Ele já saiu, né, da vida física e ficou a grande obra dele, né? E é isso que a gente está chegando para vocês, tá bom? Vamos lá, olha aí o contexto, né, de 45, né? A literatura é de 45 até os nossos dias. Bom, alguns chamam pós-modernismo, outros neomodernismo. Tudo bem. Só que de 45 até 2022, nós temos alguns momentos assim, de vanguardas, alguns movimentos, né? Mas, no âmbito geral, nós temos o Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Chico Buarque, João Ubaldo Ribeiro, Lígia Fagundes Telles. E aí temos dois aqui que eu não disse nada, né? Bem aqui o O.G. Rego e aqui Assis Brasil, né? A ligação entre os dois e este professor é muito forte, porque acompanhei bem né, os últimos 15 anos do Assis Brasil, recém-falecido, né? E o O.G. que já tem um tempo maior, né? Escritor dos grandes, um dos grandes renovadores da linguagem ficcional, né? Então, esse aqui é o nosso convidado de hoje, né? Em aulas subsequentes, aí nós temos Assis Brasil, né? É a literatura piauiense do contexto da literatura brasileira. Que beleza, né? Então, EJA 7, é com muito prazer que eu mostro para vocês, que eu apresento para vocês, um dos grandes ficcionistas da literatura brasileira, piauiense. Opa, tá aí, hein? E então, vamos conhecer um pouco mais o contexto para a gente chegar no autor, né? Você imagine, termina a Segunda Grande Guerra, e aí vê o fim da era Vargas, né? Resultado, Guerra Fria, e volta tudo de novo agora com a ameaça de guerra nuclear aí, esse conflito terrível, né? Da Ucrânia, né? Bom, nesse meio termo nós tivemos o governo de Juscelino Kubitschek, né? E o Brasil explode na urbanização, migração, né? O sindicalismo também, essa coisa ferveu. Aí veio o regime militar, abertura política depois de 20 anos, consumismo explodiu, responsabilidade social por dirigentes, a nova república é anunciada. E aí vem a Constituição de 1988. Epa! É tudo bem rápido, né?
as eleições presidenciais, né, de 89, e estamos noutra agora, né, na próxima semana. Os planos econômicos mirabolantes, né, e a desigualdade social aumentando. Bom, aí veio mensalão, petrolão, e olha o tanto que nós estamos atualizados. Olha o último evento de nossas vidas, a pandemia da Covid-19. Então, esse aí é o contexto histórico, econômico, social, literário. É preciso um novo conceito de linguagem, né? Uma nova postura de linguagem. Senão, a literatura não vai captar essas mudanças. E os escritores, né, entram nesta história como antenas, eles são antenas, vão captando as coisas, né, registrando a vida, né. E aqui nesse meio, né, nós temos algumas características que apontam esses grandes escritores, né. Por exemplo, no caso do Alger Rego de Carvalho, esses limites entre prosa e poesia são quebrados. É aquele tipo do escritor que produz uma prosa muito musical, muito fina, muito suave, nível Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles e por aí vai, né? Porque eles estão nesse âmbito da pesquisa, da reinvenção, da renovação do código linguístico. Olha, é um trabalho de alto nível, né? O escritor do porte do Alger Rego de Carvalho, é preciso que o leitor, né, se prepare, né, para encarar uma leitura de alta qualidade literária, né, de renovação permanente. Né? Por quê? Porque ele reúne tradição e modernidade. É um dos grandes segredos da ficção modernista, é o escritor ter essa capacidade, né, de misturar, de juntar, de somar tradição e modernidade. É isso que o Auger, Clarice, os grandes escritores do modernismo fazem, fizeram. E ao lado do Auger Rego de Carvalho, Assis Brasil. Os seus romances regionalistas no ambiente, assim como o Auger, mas com focos diferentes, temáticas diferentes. São dois gigantes. E então, nós temos dois blocos que se fundem, né? Nós temos a prosa regionalista e temos a prosa urbana, né? Intimista, né? É onde o nosso autor se encaixa, introspectiva, sombria, estranha, misteriosa, né? Porque os temas refletem crises existenciais, familiares, sociais, políticas. Olha, ler um escritor desse porte, do Auger, é você ter condições, né, de absorver um dos melhores momentos da literatura brasileira. Né? São 3 obras, né, fenomenais. Né? Alguns contos, mas no geral são 3 romances. Um pequeno, um médio, outro médio. São obras relativamente, digamos, médias, né? Mas com uma complexidade extraordinária de temas, de uma linguagem trabalhada de forma muito exigente. É muito bom ler esses escritores, né? Porque o foco é regional, mas a intenção temática é universal. Aquele clima de política, não é partidária não, por favor, de consciência crítica, onde ele trabalha a questão existencialista. Olha, isso é complicado, hein? A crônica avançou muito dentro do modernismo. E o conto também. O nosso autor, ele se encaixa
nesse perfil da prosa regionalista, pelas referências exteriores, mas tem também a sua face urbana, intimista, de temas muito profundos, daquela crise do ser consigo mesmo. É bom ler escritores desse porte. A gente aprende a conhecer mais nossos próprios problemas existenciais. Muito bom isso aí. Isso é de uma força extraordinária, né? Bom, aqui você tem pistas para... Eu trouxe trechos, né, de romances dele, né, onde a gente percebe bem esses detalhes que estão aqui de características, né, e temas profundos, né, de um escritor muito cuidadoso, muito honesto com os sentimentos, né, que consegue levar para a linguagem algo sugerido do inconsciente, das dores do mundo, a partir dele, evidentemente. Né? E aí ele vai ampliando esse espaço do eu, com os sobrenomes, né? Os cenários, a cidade de Oeiras, né? E seus sobrenomes, questões políticas, sociais, familiares. Né? E outro cenário muito importante, a cidade de Teresina, evidentemente. É um escritor que merece toda a atenção. Tem a obra, né? Foi-se o homem, mas ficou a obra, ficou o legado ficcional dele, a grande contribuição dele. Né? Muito legal. Está aí o OG. Pronto. Né? É o Orlando Geraldo Rego de Carvalho. O OG. Pronto, está aí explicado. Né? O grande homenageado do terceiro Salipe. Olha aí, que coisa legal, né? Nasceu em 1930, foi a óbito em 2013. Né? A gente estava a caminho de fazer o Salão do Livro lá em Parnaíba, o Salipa. E aí um amigo, né, nos deixou. Aí, O.G. Rego de Carvalho. Bom, toda a crítica, professores, consideramos o escritor seguramente a maior expressão da ficção do Piauí e um dos grandes escritores da moderna literatura brasileira. Né? A gente parte daqui, dessas informações, né? da crítica, da leitura, do tempo. O tempo é um grande aliado do professor para falar da qualidade da obra, se a obra fica e tudo. Claro que fica, porque tem herdeiros cuidando da obra do escritor. Né? A Divaneide Carvalho, a esposa dele, evidentemente, está aí de olho na obra, para não faltar a obra no mercado. Os estudantes, professores, pesquisadores, 2 universidades, em Teresina, e seus campi por aí afora, precisam da obra do escritor. Sai pela Academia Piauiense de Letras, mas o cuidado maior é de quem é responsável pelas obras. Valeu? Que bom! É muito prazer. Foi um amigo, né? Nosso, meu amigo aí, nós distribuímos muitos livros, né? Ele muito generoso. Foi professor do liceu, olha que coisa boa, não é? Um alto funcionário do Banco do Brasil. Puxa! Então, ele teve condições de devolver muita coisa boa para o estudante piauiense. E foi publicado por grandes editoras brasileiras. Um escritor que a indicação do professor para o aluno é uma indicação segura, lógico, né? Visite as livrarias que você vai encontrar a obra do escritor. Visite a Academia Piauiense de Letras, está lá a obra do escritor. Foi membro, né, honroso da Academia Piauiense de Letras.
Olha, tá aí, vamos conhecer o homem e a obra, não é? Está aí. O menino de Oeiras, olha aí, o cenário, né? Tudo começa em Oeiras, né? E tudo começa pelo gosto de ler e escrever. Já falei, né? Formado em Direito, professor, um alto funcionário do BB. Bom, colaborou em revistas, jornais, a partir de Oeiras mesmo, né? Jornalzinho da escola. Olha, sempre o ponto de partida é o jornalzinho da escola, né? E aí vem para Teresina, do mesmo jeito continua. Vai para o Rio de Janeiro, aí é que a coisa avançou, né? Ele mesmo confidenciou o estalo para ele avançar, para ele, a vocação de escritor, o insight, né? A gente chama estalo mesmo, foi quando da leitura do Guarani. É uma leitura poética, a linguagem é muito poética, né? E isso fascinou o rapaz, né? E ele avançou. Morou no Rio de Janeiro um certo tempo, conheceu aquele ciclo intelectual do Rio de Janeiro, do grupo da Clarice Lispector. Olha que coisa, né? E aí isso deu mais combustível para ele, mais estímulo para ele escrever, se lançar como um grande escritor. Olha, e ele foi super exigente. Ei, Jacete, é com muito prazer que eu trago para vocês esse grande escritor brasileiro piauiense, que é o número 1 da ficção, né, do Piauí. Né? O cenário, Oeiras, Teresina, mas os temas do Roger Rego de Carvalho são temas universais. Né? Um dos grandes temas que me fascinou muito nele e me fascina é a questão do aborto. A obra dele, Somos Todos Inocentes, é uma obra de grande advertência da questão social, religiosa, dos questionamentos do sexto mandamento. Olha, galera aí, Jacete, olha o sexto mandamento. Não precisa nem eu dizer o sexto mandamento. Todo mundo sabe o sexto mandamento, não é? Manda dizer aí qual é o sexto mandamento, né? Aqui a nossa professora Camila sabe, nosso diretor de TV de mais sabe também, a nossa intérprete de Libras também. Todo mundo conhece o sexto mandamento. Se alguém não está lembrado, ô decepção, sinceramente, hein? E ainda acha que a gente... Não vou nem falar. Olha, pois o grande escritor piauiense brasileiro, né? O oeirense, né? Orlando Geraldo Rego de Carvalho, né? E sobrenomes poderosos da formação do Piauí, né? Olha, lendo o pequeno romance dele, Ulisses, Entre o Amor e a Morte. Olha, ele vai cutucando de leve, com a pontinha de ironia, com muita consciência, né? Ele vai mostrando temas assim de grandeza bíblica, de grandeza literária, o aborto, no livro Somos Todos Inocentes. E aí tem o livro Obra-Prima, mas nele as 3 obras são obras-primas. É isso, né? Tem um volume que a professora Divaneide vai publicar, é a Ficção Reunida, as 3 grandes obras dele. Uma vez eu perguntei para ele, mas Roger, por que você não escreveu mais? Né? Ele, por quê? Por que eu vou correr o risco? Já revisei, burilei, trabalhei, tá perfeito, pronto. Estou satisfeito. O maior prêmio do escritor é manter a qualidade. Então, por que arriscar escrever outra coisa e baixar a qualidade? Nem pensar. Olha, galera, não é fácil, hein? É um escritor extremamente exigente. Quer ver mais umas qualidades dele? Primeiro, a sensibilidade dele.
para a música é algo extraordinário. E ele vai refletir isso aí na linguagem, que é uma linguagem musical. Ele tinha conhecimento da técnica, da música. Oeiras, a mamãe. As mamães em Oeiras, sinceramente, classe média, né? Todo mundo sabia, conhecia música. Ela era musicista. E os filhos? Todo mundo entrou nessa aí também. E aí vem aquele lado mais sombrio da vida de todos nós, que nós temos, né? Sofreu por longo tempo crises psíquicas. Olha que palavra difícil de pronúncia, hein? Eu não sei como é que a nossa intérprete de Libras está levando esta palavra, né? Mas não é fácil. Ainda tem gente que pronuncia psiquica. Olha, comigo você não vai namorar, não. Se pronunciar a palavra errada nesse nível, olha, não, paciência, né? Professor, aluno, olha, a psique, olha aí, pronto, está melhorando, né? São crises psíquicas. Cuidado com a pronúncia, ela é muito delicada. Você não vai pronunciar, botar um I depois do P. E pronunciar psíquica. Não, pi não. Si. Olha, não é fácil, hein, para nós professores e os intérpretes de Libras, né? Tem momento que você tem que arrumar uma maneira de levar para quem está nos assistindo esses momentos delicados de uso da língua, né? Que bom, olha aí, olha aí. Este slide, ele é maravilhoso, né? Porque vai mostrar detalhes, né, estilísticos do grande escritor oeirense, né? Aquela linguagem severa, exata, exigente, clássica, culta, aberta às renovações, lógico, renovações estilísticas, incluindo os lusitanismos de Oeiras, olha aí, da capital, né? Estruturada pelos portugueses, né? Seus casarões, suas famílias poderosas, né? Suas hipocrisias também, seus achaques, suas disputas, né? Tudo isso. Né? Tudo isso você vai encontrar na grande obra, no Rio Subterrâneo, no Ulisses entre o Amor e a Morte. Tem um conto dele que é algo assim, bem machadiano, bem Clarice Lispector, Amarga Solidão, perfeito. Né? Bom, essa literatura ficcional do O.G. Rego, eu trouxe assim, esse momento, esse segundo item aqui, ó, análise psicológica, introspectiva, comovente, misteriosa desse grande escritor. Seus personagens que sofrem muito. Não deixa de ser reflexos do autor também. A humanidade sofre. Então, um grande escritor, ele sofre pela humanidade e leva para a linguagem esse sofrimento em forma de histórias, de células narrativas, né? De Oeiras a Teresina e vice-versa. Convido vocês, meus alunos, da EJA 7, para conhecer esse grande escritor maravilhoso, né? Em que ele vai refletindo, né, aspectos autobiográficos, o regional, porque ele tem que fazer referência, lógico, mas no âmbito universal, Oeiras e o próprio autor, os dramas humanos, a loucura, né, por exemplo, que é um drama terrível. Né? Ele também tocou na questão do suicídio. Nossa, temas terríveis. Aborto e suicídio. Sexto mandamento. Olha, se um aluno meu, EJA 7, não souber o sexto mandamento,
Olha, e a nossa intérprete de Libras sabe muito bem o sexto mandamento. Suicídio, aborto, você vai ferir, né, o sexto mandamento. E esse escritor maravilhoso, ele chamou a atenção para a humanidade dele. A obra dele é universal. Como é que um escritor deste porte, né, e sua obra maravilhosa do Somos Todos Inocentes, e no Rio Subterrâneo, né, onde ele toca nessa questão do suicídio. Muito bonito isso. Ele é um escritor exigente. Aqui, ó. Exigente, primoroso, é um virtuoso. A palavra é francesa, um virtuoso, pronto. Nosso intérprete vai levar a palavra virtuoso. Ele é rico de virtuosidade do código linguístico narrativo. Pronto, Eja 7. É o trato da linguagem, não é? Que beleza. Ele é um burilador, ele vai burilando, cada edição ele vai melhorando, trabalhando. Ele é incansável, né? Eu boto o verbo no presente porque a obra representa o autor. Um burilador. Ele é um revisor implacável, né, de si mesmo. Pronto. Cuidadoso, né? É uma linguagem muito musical, né? Uma dicção inconfundível, reconhecível e, vez por outra, uma pontinha de ironia. A maneira de Machado de Assis, Clarice Lispector, ele é um incansável, né, em ajustar essa forma, né, atrair e criar um estilo renovador. Aí o Agerrego, né, nós conversávamos muito, né, tenho muito orgulho, né, de ter essa relação de amizade, né, de carinho muito especial pela professora Divaneide, né, que cuida da obra dele, né. A obra dele não falta na prateleira, tá bom? Está aí. Cuidado com esse 8º slide, ele é muito rico. Aqui você tem todas as pistas do grande escritor. Vamos ver mais alguma coisa, hein? Bom, as narrativas do Agerrego, né, de certa forma, ele ocorre vez por outra uma fragmentação das cenas, das ocorrências, porque são estilhaços da memória dele, né? São momentos autobiográficos, de profunda reflexão, né, de sofrimento psíquico, psicológico. Tá aí, ó. Beleza, não é? É uma obra onde ele vai cruzando, né, personagens, aquilo que a gente chama na teoria da literatura de auto-intertextualidade, né? Porque ele vai cruzando de um livro para outro livro, ele vai cruzando personagens, né? Isso é permanente. Ele, nesse processo de entrecruzamento das narrativas, das células dramáticas, né, ele vai revelando a natureza sombria do humano, né, misteriosa, esse comportamento que causa estranheza no humano. Assim somos. E é universal. Que ótimo, que bom. É com muito prazer que a gente apresenta momentos da obra desse grande escritor. Aqui estão 3 obras principais. Em 53 ele publicou um pequeno romance que a gente chama de novela, né? É um livro interessante. Eu desconheço um livro que trata com tanta competência, né, a insegurança, os medos da adolescência, as incertezas da adolescência, né, as descobertas, né, do adolescente em todos os campos, principalmente no campo
da sexualidade, o namoro, essa coisa toda. Né? E aí vem um grande livro dele, né? O romance estupendo, né? Rio Subterrâneo, de 67. Né? E aí vem um romance que eu gosto muito também, né? Somos todos inocentes. Aqui é o sexto mandamento, de forma bem chocante, que é o aborto. É algo assim estonteante, na linguagem e no comportamento. E esse conto impressionante, Amarga Solidão. Eu acredito que nós ainda vamos encontrar um punhado de contos dele que estão por aí, que a professora Divaneide está cuidando disso aí, hein? E aqui eu trouxe um capítulo, que é o capítulo mais famoso do livro Ulisses, Entre o Amor e a Morte. Quente era a manhã em julho, quando meu pai se deitou, as pálpebras baixando, e puro e distante e feliz encarou o céu e o tempo. Parece um poema. É a chamada linguagem poética. Né? Interessante. A linguagem dele é nesse nível. Aqui é um exemplo dessa quebra, dessa fusão, né? Da prosa e da poesia. Né? Ele é nessa linha aí, ele junta Machado de Assis, junta a tradição, José de Alencar, não é? E dentro do modernismo ele é um dos grandes autores que consegue atingir um nível muito bom, excelente, né? De uma linguagem atraente, cuidadosa, né? Purista. Né? E esse ritmo aqui, olha, e puro, e distante, e feliz. Gente, isso é aquele clima poético, de musicalidade, de leveza, né? É um eufemismo. Esse aí é um capítulo. E esse capítulo é o eufemismo, né? Da passagem do pai dele, né? Ou seja, do falecimento. Está aí. O mais eu convido a galera da EJA 7 para conhecer a obra desse grande escritor. Visita aí a biblioteca da sua unidade escolar. Se você encontrar aí o Roger Rego de Carvalho, puxa o livro. E no final de semana, lê o livro. Você vai gostar muito. Tudo certinho? Aqui, olha aí. Eu trouxe aqui um fragmento do capítulo O Rosto na Vidraça. Interessante esse texto, né? O romance Rio Subterrâneo é um romance de tensão interiorizada, né? É aquela frase famosa de alguns escritores, como diz a Clarice Lispector, que é contemporânea dele, né? Há aqueles que cosem para fora, outros cosem para dentro. Olha aí o OG. Ele é coser para dentro. É um romance de tensão, né? Interiorizada. Valeu, não é? Galera, é o seguinte, o Lucínio é o personagem, o nome já ajuda, né? Lucínio, de luz, né? Olha o ritmo e olha a beleza estilística. Lucínio voltou à rede, agoniado com o silêncio. Imagine, agoniado com o silêncio. Já não chovia. Emudecera o Parnaibano. Parnaibano é aquele vento das 10 para 11 horas, mais ou menos. Tem essa coisa de dizer que aquele vento é um vento que vem de Parnaíba. Né? As árvores frondosas e inertes fundiam-se com as nuvens. Rãs sem coacho, goteiras sem pingo, noite morta. Olha o clima, como é estranho, né? Até o rio calava o seu lamento. E o cachorro, encolhido à parede da cozinha, não tirava os olhos do vulto no canto do alpendre, orelhas para cima, respiração forte, como
que intimidado por aquela presença estranha e sombria. Está vendo? Né? Piauí tem um dos maiores autores da literatura em língua portuguesa. Perfeito. Olha, eu vou pedir à minha diretora, nossa diretora ali, a Nina, para mandar essa aula para a professora Divanês, para ela se sentir estimulada, que os livros do grande escritor são divulgados. Que ótimo. Vamos lá, então? Aqui, mas, olha, somos todos inocentes aqui. Aqui tem um cretino de nome Raul, né? Aí, que pega uma mocinha de classe social marginalizada, né? A Pedrina, olha o nome dela, né? E aí, acontece, engravida. E ocorre, então, a provocação do sexto mandamento, ferir o sexto mandamento. Todo mundo sabe, não matarás, nem a si, nem aos outros. A jovem aqueceu com pouca simpatia e se afastou. Uma ideia começava a persegui-la com insistência. O encontro que surpreendera há pouco. A descoberta de que Raul procedia como um canalha, e era. Ofendera-a de tal modo que a levou a pensar em morrer, olha aí. Quando, na volta, passou em frente ao sobrado, olha o poder econômico, político, social. Sem querer olhou para o quarto que Celina, ai minha gente, a Celina ela tem problemas mentais. Enlouquecera, pressentia que a espiavam, curioso. Ninguém. Abaixou a vista e ergueu-a de relance. Dona Nini ocultou-se atrás da janela. Olha aí a hipocrisia dos sobrenomes, né, poderosos, do sobrado e os outros. Olha, galera, eu trouxe essa questão aqui para nós. Eu vou dar um minutinho para vocês analisarem a questão, tá bom, minha diretora, por gentileza? Pode abrir. E aí, galera, EJA 7, é com muito prazer, né, que esta aula fluiu com o nome de um grande escritor e sua obra, né? Foi-se o homem, mas ficou a obra imortal de Jorge Rego de Carvalho. E essa questão para a gente encerrar, claro, né? A loucura é um dos grandes temas da obra dele, né? Presentes na ficção desse oeirense, olha aí, meticuloso. Ele era um lorde, né? Meticuloso, cuidadoso,
altamente culto. Né? Casou bem, é a professora Divanei, muito culta. Somos todos inocentes, rio subterrâneo, Ulisses entre o amor e a morte. Esse tema envolve várias personagens. As causas da loucura são, de certa forma, as mesmas que atuam e povoam o imaginário ficcional e a realidade observada e vivida. Assinale a alternativa que melhor exprime e explica. Olha, galera, para a gente encerrar, morte, sofrimento e solidão. Olha, minha turma EJA 7, foi um prazer muito grande apresentar para vocês esse grande escritor. Boa noite, até a próxima aula. Tchau.